está completamente encurralado agora. O Trump acaba de intimá-lo a ir aos Estados Unidos em 72 horas e encontrar com ele dentro do Salão Oval na Casa Branca, para o Lula poder explicar as últimas falas que ele teceu pelo mundo criticando o presidente americano. E as loucuras e insanidades do presidente brasileiro foram tão grandes que o governo do Ayatollah, o governo do Irã, que está em guerra com os Estados Unidos nesse exato momento, utilizaram essas falas do presidente brasileiro como marketing da guerra, como uma forma de bater no governo americano. Você tem noção da ordem de grandeza que é isso? Essa foi a utilidade pública das falas do presidente brasileiro. Aí agora o Trump intima o Lula aceita e vai se encontrar com o Trump. Hoje e amanhã sai uma parte da equipe do presidente. Quarta-feira ele embarca para os Estados Unidos e quinta-feira ele tem uma reunião com o presidente americano. E obviamente que o Lula não tinha como recusar. O último que recusou foi capturado e levado para a prisão em Nova York. Ou seja, o Lula não quis arriscar. E aí ele vai para dentro do Salão Oval, vulgo Matadouro. Por quê? Porque várias vezes e muitos líderes mundiais já foram extremamente humilhados dentro do Salão Oval. Indivíduos que o Trump muitas vezes demonstrava apreço em público, ou seja, tudo pode acontecer nessa reunião. E uma pergunta boa que pode surgir é o seguinte: qual que é o ganho? Existe algum ganho do Lula nessa reunião? Sim, existe um grande ganho. Caso Trump não vá para as vias de fato, não exponha de forma extrema o presidente brasileiro, ele tem chance de ter um grande ganho. Esse é um grande risco. Floriano, mas você acha que o Trump pode cometer esse erro? A gente tem que lembrar que ano passado, quanto a reputação do Lula estava mergulhando, ele taxou o Brasil conjuntamente. Essa taxação com uma comunicação horrível da galera que estava nos Estados Unidos fez a reputação do Lula crescer, e essa estratégia estava tentando ser replicada novamente pelo Lula, que não teve sucesso até esse exato momento. Mas essa ida dele em solo americano pode pavimentar isso caso não seja uma arapuca completamente armada. Eu acho que deve ser, porque assim que o Lula aceitou, assim que foi divulgado, a galera bolsonarista, a galera de direita nos Estados Unidos começou a comemorar. E a gente tem que entender que não foi um convite muito com direito de recusa. Tudo indica que foi uma pressão extrema. Por quê? Porque se você faz um convite numa segunda-feira, num domingo, vamos ser mais otimistas, e quinta-feira vai acontecer essa reunião, várias e várias vezes a reunião foi marcada, adiada e cancelada. Aí agora, no momento que o navio americano é bombardeado no Estreito de Hormuz, que parece que nas próximas 24 horas vai se reiniciar o ataque de guerra dentro do Irã, o Trump coloca na frente da agenda dele uma reunião com Lula. Não é estranho? Ou só opinião minha? E eu vou mostrar agora vários ângulos dessa reunião para você entender o que pode acontecer e como isso pode impactar as eleições desse ano. E vamos começar agora com o pé direito, então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, meus amigos, vai ser realmente fantástico assistir tudo isso acontecendo ao vivo. Primeiramente, presta atenção como que está indo a economia brasileira, porque isso é de suma relevância para você entender quão fundo o Lula está enterrado em tudo que ele plantou e quão grosso é o que está entrando nesse exato momento no governo. Presta atenção nessas falas do Primo Rico. É melhor você preparar o seu bolso, porque a inflação no Brasil simplesmente não para de subir. O Banco Central acabou de divulgar dados oficiais dizendo que a inflação para 2026 subiu pela 8ª semana seguida. No comecinho desse ano, a projeção da inflação para o Brasil estava em 4%. E agora, 4 meses depois, a projeção está em 4,89%. E olhando pela primeira vez, esse aumento de 4 para 4,89 não parece algo tão assustador. Só que é justamente aqui que mora o problema, porque no Brasil tem uma coisa chamada meta de inflação. O Banco Central do Brasil tem uma meta onde a inflação pode fechar o ano, né? E ele se esforça muito para atingir esse valor. E hoje, a meta de inflação no Brasil está em 3%.
podendo chegar no teto com no máximo 4,5%. Ou seja, no começo do ano, quando a inflação estava em 4%, a gente estava acima da meta de 3%, mas dentro do limite do teto do Banco Central, que era de 4,5%. Só que agora a gente já está oficialmente estourando o teto da meta. E o principal motivo dessa escalada de preço foi a guerra no Oriente Médio. O Brasil fica do outro lado do planeta, mas é impossível escapar completamente dos impactos do preço do petróleo causados pela guerra. E para vocês terem uma ideia desse impacto direto no seu bolso, só no mês de abril o diesel já disparou 16% nas bombas, a gasolina subiu 6% e a inflação dos alimentos foi a maior dos últimos 2 anos. E para piorar todo esse aumento de preço, a Petrobras acabou de anunciar um reajuste de quase 20% no preço do gás natural para distribuidoras. Isso significa que nos próximos meses, sua conta de gás encanado vai subir, o custo da indústria que usa gás como insumo. Meus amigos, agora é o clássico, né? Faz o L. Exatamente. Seguindo agora, você entendeu que o grosso tá entrando, né? Você já conseguiu entender essa parte. Agora preste atenção na estratégia de comunicação do presidente, porque obviamente que o presidente não vai deixar barato isso. Ele tem uma equipe robusta para defender e prepará-lo para ganhar uma nova eleição. Então preste atenção nessa comunicação. As pessoas vão perdendo a noção do endividamento, e eu conheço muita gente assim, muita gente. O cara gasta uma coisinha ali de 40. Ele conhece a Janja, né? Só que o ponto da Janja é que quem paga é a gente, né? Gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então, o que nós estamos fazendo é dizer para o povo brasileiro: olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas: olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Vocês não podem. A culpa é do povo, meus amigos, a culpa é do povo, a economia é uma porcaria, a culpa é do povo. E aí vem uma das partes do Desenrola. Desenrola terá perdão de dívidas de até R$100. Então se você deve até R$100, você tá perdoado, meu amigo. Ah, foi, mas minha dívida é maior. Então, exatamente, por isso que ele vai perdoar só quem tá devendo até 100, entendeu? Porque não deve ter ninguém que tá devendo até R$100, né? Deve ser só acima de R$100, porque R$100 é pra comprar o que hoje em dia? Alguém me explica. O que você compra com R$100 hoje em dia? Você vai no mercado, qualquer coisa passa de R$100. Uma compra o quê? Umas 4 dias já passa de R$100. Não vou falar nem uma semana, que uma semana vai ser acima de 200. Ou seja, meus amigos, é lamentável. E eu moro sozinho, eu sou sozinho. Imagina uma família, esquece. Lula promete perdão a caloteiros em ano eleitoral. Ah, meus amigos, esse presidente. Enquanto isso, o palanque do Flávio Bolsonaro em São Paulo só melhora. Isso aqui eu acho que é uma fragilidade do governo Tarcísio, tá? Eu não acho que a criminalidade melhorou em questão de percepção, tá? Ah, caiu o homicídio, tudo bem, mas em percepção do dia a dia, o paulista tá com medo pra caramba, esquece. Eu morava em São Paulo, esquece. O povo tá com medo, não tem como respirar tranquilo em São Paulo, não, a verdade é essa. O estado de São Paulo registrou no primeiro trimestre o menor número de homicídios dolosos e latrocínios deste século, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Em 2026, de janeiro a março, foram registrados 624 casos. Isso representa uma queda de 8,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 4 anos, a redução chegou a mais de 17%. Nós temos uma arte que mostra a redução dos casos de homicídio no estado desde 2000. No primeiro trimestre daquele ano, durante o mandato do então governador Mário Covas, foram registrados 3.423 homicídios. Em 2010, o último ano do governo José Serra, este valor caiu para 1.297. Em 2020, quando o governador era João Dória... Ou seja, o Tarcísio está entregando muito resultado, isso é bom para o Flávio, porque vai dar um palanque mais resiliente para ele, mas não é a grande solução do mundo, porque eu acho que essa parte da violência o Tarcísio vai apanhar, tá? Vai apanhar porque tá tendo muito roubo e a percepção ainda é muito ruim. Essa é a grande realidade. Se perguntar para qualquer paulista, ele não vai falar que melhorou. Eu não tenho a percepção que melhorou a questão de assalto, tá? Homicídio eu não sei, porque nunca foi um negócio com uma proporção muito grande, que as pessoas de bons bairros sentissem essa questão de homicídio.
homicídio. A galera de bairro mais violento talvez tenha sentido. O cara do centrão ali não sentiu não. O centrão que eu falo, Zona Oeste, Zona Vila Mariana e tal, não sentiu. Seguindo, olha só que coisa incrível que a mídia já começou a fazer. Demora em compra favoreceu o desperdício de 260 milhões de reais em Coronavac sob Lula, afirma TCU. Olha que coisa linda. A mesma arma que utilizaram contra o Bolsonaro estão utilizando contra o Lulinha. Olha que coisa bonita, é muito bom de assistir ver um troço desse, né? Enquanto isso, meus amigos, a pandemia tá colocando a cara pra fora da janela de novo. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu acho que não vai dar em nada não, mas dá um frio na barriga, né? Quem viveu pandemia sabe. Vou aproveitar que a Cecília está aqui, porque tem informação de que 3 pessoas a bordo de um navio que navegava na costa africana morreram com suspeita de terem contraído o chamado hantavírus. É uma doença que é disseminada por roedores, né? Cecília, explica pra gente por que isso é relevante, por que há uma atenção especial para esse caso. Bom, vou começar dizendo logo, Vitor, que segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco para o público em geral permanece baixo, tá? A OMS e a Europa estão trabalhando com os países envolvidos para apoiar o atendimento médico e a avaliação de risco à saúde pública. O epicentro do surto da rara infecção por hantavírus, como você disse, geralmente transmitido por roedores, foi em um navio de cruzeiro que navegava entre a Argentina e Cabo Verde, um arquipélago no Oceano Atlântico próximo à costa da África Ocidental. 3 cidadãos holandeses morreram, entre eles um casal de idosos. Um britânico está em terapia intensiva e foi em Joanesburgo. Ou seja, mais uma doença braba aí, temos que ficar de olho. Tô informando, acho que não vai dar nada, mas estou informando para vocês já ficarem cientes. Enquanto isso, o Tucker Carlson diz que Trump tem componente sobrenatural. Ai, meus amigos, o que foi isso, tá? O Tucker Carlson afirmou que o presidente Trump tem algum componente sobrenatural porque quando ele fica junto com o Trump por muito tempo, ele se sente como se ele tivesse com efeito de alguma substância alucinógena, de algum entorpecente. O que isso significa, Floriano? Não faço ideia. Mas esses são os amigos do Trump. Meus amigos, esse governo é totalmente imprevisível. Só tem maluco. É DJ, é o outro maluco lá, o secretário da guerra que lança cada maluquice. Tem o J.D. Vance que dá umas piruetas pra trás do nada. Tem o capitão, o rei de tudo, que é o Trump, que ele lança cada uma que Deus desacredita. Cara, esse cara é muito criativo. Botei o presente certo. É pra entreter o mundo. Seguindo. Estados Unidos, Irã e Israel. Uma fonte do correspondente da CNN em Dubai informou que são esperados ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã nas próximas 24 horas. Por que isso, Floriano? Simplesmente atacaram. Não vou soltar o vídeo porque acho que pode dar alguma coisa aqui no YouTube, mas basicamente o Irã falou que atacou um navio americano, os Estados Unidos negaram o ataque e agora o Irã matou a cobra e mostrou o pau. Esse aqui é o vídeo do navio sendo atacado. Você pode perceber que levantou um monte de água ali. Na teoria, isso é a explosão do míssil em cima do navio americano. Meus amigos, quem não foi ainda não vai mais. O couro está ardendo. E para piorar a situação do mundo, não só dos Estados Unidos, para piorar a situação do mundo, olha como o petróleo tá, $113. É topo de novo, ó. É topo de novo. Isso aqui é um grande pepino, né, meus amigos? Isso aqui é um grande pepino, é inflação na veia. Parte boa, Lula vai cair. Não tem como ficar de pé com esse desgaste gigantesco. Enquanto isso, vocês sabem que aquele Thiago lá, sabe, o cara da flotilha que está sendo interrogado por Israel, ele tá lá pego e aí fizeram esse protesto. Aqui as meninas da flotilha, tá? As protestantes lá, e elas fizeram essa dancinha para provocar, para protestar, pedindo a libertação do Thiago, olha só. E essa flotilha deve ser divertida, esse rolê da flotilha, tá? Ele passou o cerol na flotilha e as moças vieram dançar. Não sei se foi tentando seduzindo, vem pra cá, Thiago. Não sei qual que foi a estratégia, mas é um protesto diferente. Vocês pegam a visão que é um protesto diferente? É um protesto diferente, ó. Aí eles fazem um Tzinho ali, que eu não sei do que é. Aí Free Palestine e aí Free Thiago, olha só.
E que resenha, meus amigos. O roteirista ficou maluco, pô. Tá tendo só loucura, só loucura. Aí agora tem o caso do Magno Malta. Eu falei pra vocês o que aconteceu. Vou até deixar esse cara explicar o que aconteceu aqui. E aí depois tem mais 2 pontos que eu vou acrescentar. Presta atenção. Caso Magno Malta e a técnica em radiologia lá no Hospital do Distrito Federal. A técnica, ela fez um boletim de ocorrência contra o senador Magno Malta, dizendo que ele chamou ela de imunda, né, uma suposta injúria, e também que ela teria sido agredida com um tapa no rosto. Segundo as notícias, ela fez um boletim de ocorrência e provavelmente vai ser apurada essa questão, tanto da injúria quanto da lesão corporal. Lembrando que se ficou algum tipo de hematoma e for constatado com laudo pericial, vai ser considerado como lesão corporal leve. Caso não tenha deixado marcas, vias de fato. E em relação à injúria, ela teria que ajuizar uma queixa-crime. Mas tem o outro lado da moeda. Já o Magno Malta, o senador, ele fez um boletim de ocorrência pela falsidade da comunicação. E se realmente for adiante, esse boletim feito pelo... Isso aqui não é uma coisa que deve ser difícil de provar. Tu tomou um tapão, tu vai ficar marcado, ponto. Tem câmera, tem tudo. Mas aí saiu um boato, me falaram isso no privado, eu não sei se é verdade, eu não achei notícia oficial disso, falando que o Magno Malta pediu pra não revelar as câmeras. Pode ser 2 coisas. Primeiro, ele quer gerar tensão para conseguir liberar isso mais para frente, para se provar inocente e usar isso como capital eleitoral. É possível. Ou porque realmente foi feito. Mas, de qualquer forma, o Magno Malta registrou o boletim de ocorrência contra a técnica de enfermagem. Quem tá falando a verdade? Não sei. Mas a grande realidade é que se for realmente comprovado que o Magno Malta fez isso, não é difícil de provar. Ou você vai ter a marca na cara, você vai ter o vídeo, você vai ter muita coisa. Esse hospital que ele tá não é hospital de fundo de quintal, tá? É hospital top. Então provavelmente tem câmera dentro do quarto. Isso foi filmado, então temos que esperar. Se não sair a câmera, é porque talvez o Magno Malta esteja segurando. Por quê? Porque, cara, é estranho ele não querer mostrar que ele é inocente, mostrar o momento, tá? Eu acho que tirar o áudio, tudo bem, porque ele pegar, o que eu imagino, tá? Ele pegar e xingar a moça que fez alguma coisa errada e tava sentindo dor, vamos ser sinceros, pô, você tá numa situação de hospital e tal, isso acontece. O meu avô, por exemplo, quando ele tinha 80 anos, tudo bem que não é a idade e nem o estado de sanidade do Magno Malta, tá? Não tô querendo defender. Mas eu lembro que meu avô se exaltava e as enfermeiras entendiam que era o momento e a condição, não era por maldade. Aí temos que ver também como que foi esse tratamento. Mas se foi alguma coisa verbal, eu acho que até na minha percepção do cenário, se a pessoa tá fazendo sentir doido e tudo mais, pode ser uma coisa impulsiva. Uma agressão, aí pra mim já é demais, tá? Pra mim já é demais. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acreditam? Você acha que ele é culpado, não é culpado? O que vocês acreditam nisso? Eu acho que é um cenário um pouco confuso, mas muito propício, né? Tipo, em ano eleitoral, tomar uma acusação é muito propício para o inimigo. Isso é um fato. Seguindo agora, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é bizarro. Isso aqui aconteceu em Belo Horizonte. Um avião bateu de frente com um prédio em Belo Horizonte. Presta atenção. Imagens perturbadoras, porque... Eu não vou mostrar o momento que o avião bate, porque pode dar conflito aqui e tudo mais, mas você vai ver o aviãozinho aqui, ó. O aviãozinho tá aqui, ó. Velam, né, aqui, como o tráfego aéreo sobre as grandes cidades precisa ser muito cuidadoso. Ó, não vou mostrar não, porque ele vai bater aqui no prédio agora. Eu vou tirar a imagem, tá? Mas vou manter o áudio. Muito bem monitorado e as aproximações e decolagens precisam... tentar evitar ao máximo as regiões habitadas, porque os riscos estão presentes em qualquer atividade, e na aviação não é diferente. Então, se há um mau funcionamento, as imagens que nós temos até agora, de estar acompanhando em tempo real aqui... Isso aqui é bobeira, tá? O que me incomodou nisso aqui foi o comentário do cara. Porque, não, tem que parar de circular avião. Meus amigos, qual foi a última vez que você viu um caso de um aviãozinho desse, pequenininho assim, cair em uma cidade? Eu, na minha vida toda, não me recordo nenhum momento. Aí, por causa de um caso que acontece a cada 50 anos, a cada 30 anos, você vai criar uma regulação proibindo? É isso que o cara tá incentivando. Ou seja, você passou por uma rua que tinha um prego, aí você proíbe o prego do país para não furar mais seu pneu. Entendeu? Tipo assim, é um comentário que o cara não tem o que fazer de comentário, o cara não entende de aviação, não entende nada, e aí ele quer criar regulação atrás de regulação. Esse que é o ponto, é assim que o Brasil se tornou o país com mais leis do mundo.
Se eu não me engano, eu já tinha visto essa matéria, eu acho que é do mundo, tá? O Brasil é o país com mais leis do mundo. É bizarro. E aí você sabe todas as leis? Eu também não, ninguém tem como saber. Aí só vai regulando e travando, engessando o crescimento do país. Agora vamos pra cereja do bolo, meus queridos. E antes da cereja do bolo, tenho que te convidar para entrar no meu grupo de WhatsApp. Lembrando, amanhã é dia 5/5. Grandes promoções acontecerão. Então, entra no grupo e fica muito atento. Você tem alguma coisa para comprar? Quero comprar um computador, uma televisão, um fone, uma mochila. Entra no grupo e fica de olho. Você pode pedir pra gente o produto que você quer no link, no número que tá aqui na descrição. Entre e fica de olho, porque amanhã vai ter cupom, vai ter tudo. Dia 5/5, Mercado Livre, Amazon e Shopee fazem promoções gigantescas. E olha o que teve de promoção hoje, que já foi esquenta, tá? Tivemos mochila da Mizuno de R$ 169 por R$ 94, ou seja, mais de 50% de desconto. Também tivemos, ó, isso aqui tá de graça, tá? Máquina de barbear de R$ 200 por R$ 80. Presta atenção, diretamente no site da Netshoes, queima de estoque com força. E você que é dono de festa ou quer ter uma mesa portátil, olha aí, ó, de R$ 400 por R$ 209, vale muito a pena. E não é mesa pequena não, 1,80 m. E hoje dentro do grupo feminino que a gente criou, quem é mulher e quiser entrar no grupo feminino, o link tá na descrição. Tivemos essa bolsa aqui, ó, rosa da Puma, por apenas R$ 163, de 230 por R$ 163, de 23 litros, ou seja, dá para você ir na academia tranquila, bem respaldada. Se você quiser entrar no grupo de promoções, você pode usar o link aqui no QR Code, o link aqui na descrição e fixar no primeiro comentário. Aproveita, amanhã é grande dia, dia 5/5 é dia de grandes descontos. Se você quer comprar alguma coisa grande, relevante, fica de olho no grupo e pode mandar mensagem pra gente no número que tem aqui na descrição, perfeito? Vamos seguir agora, que agora é cereja do bolo, meus amigos. Lula tenta mudar o foco após derrotas e avalia retalhar Alcolumbre. Notícia 1, tá? Notícia 2. Após revés, Lula depende de Alcolumbre para aprovar pautas. Ou seja, ele não vou retalhar, vou fazer e vai acontecer. Eita, não vou fazer não, porque sabe como que é, eu preciso aprovar alguma coisa, estamos em reta final, eu sei que eu não venho pra urna, mas eu preciso tentar colocar alguém meu lá, eu tenho que eleger uns senadores, uns deputados pra conseguir ter influência, senão eu vou ser enterrado vivo, ele já sabe disso. Seguindo agora, essa foi a segunda notícia, agora vamos dar sequência. Rio de Janeiro. Agora presta atenção, qual é a pavimentação do que está acontecendo no Brasil, nessa chegada do Lula nos Estados Unidos. Vamos fazer a recapitulação aqui de um ponto extremamente necessário que provavelmente o Lula vai tentar convencer o Trump ao vivo a não fazer. Eu acho que o governo americano já está decidido. Agora o que a gente vai enxergar é a cobra fumando, meus amigos. Presta atenção. Quais os impactos desse avanço pelo interior do país? Olha isso. Esse impacto é brutal, porque se a presença do crime organizado em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já muda completamente a forma como a população se desloca e interage com a cidade, imagina isso numa cidade pequena de 10, 15, 20 mil habitantes. Então é a população que antes ficava conversando na porta de casa, que não tem mais essa possibilidade, que fica com medo porque eventualmente são dois grupos que coexistem na mesma cidade e isso gera disputas, né, pelo controle do varejo da droga, tem conflitos que antes não existiam. Isso impacta a economia. A gente tem política de proteção à mulher que muda completamente, então uma mulher que sofre violência doméstica, se ela mora num território que é faccionado, como é que ela vai pedir ajuda para a polícia? Como é que ela vai denunciar o seu agressor? Então, na prática, o que eu estou querendo dizer é que a chegada do crime organizado muda totalmente o ecossistema em que as pessoas vivem o cotidiano, a forma como elas experimentam a cidade. Porque o seu direito de ir e vir fica restrito a uma nova ordem, que é a ordem do crime, que ela é imposta pela violência. Ou seja, o crime organizado está invadindo o Brasil. Nas últimas investigações da Polícia Federal e também da Polícia de São Paulo, encontraram e prenderam conexões do crime organizado com o centro político. Polícia Federal encontrou lastro financeiro das facções do PCC, para ser mais específico, em pagamentos dentro de Brasília a políticos, beleza? Esse é o cenário que o Lula vai encontrar
vai encontrar e vai levar para os Estados Unidos. Esse é o cenário. E lembrando que a questão de terra rara já foi fechada. Os Estados Unidos já comprou uma empresa brasileira disso. Ou seja, isso aí já saiu de oferta, já foi executado. E o Lula não cumpriu a promessa de segurar o Moraes dentro do Brasil. Ou seja, era para limitar o poder dele e por isso que a Magnitsky caiu. E o Lula não cumpriu. Esse é o enredo que ele vai encontrar. Presta atenção. Que a gente apurou agora, o Túlio Amâncio, o Ricardo Abreu, eu e o Guilherme Bausa, essa agenda que estava prevista ali para o mês de março acabou não acontecendo por causa da guerra ali no Oriente Médio, o conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Depois de lá, ficou ali no banho-maria, ficou adormecido ali, segundo o Bausa, ali nos gabinetes do Palácio Planalto e principalmente da Casa Branca. Mas o Túlio, eu e o Ricardo e o Bausa apuramos o seguinte: o Túlio até dizendo que a equipe precursora da presidência da República está embarcando nesta terça-feira, o presidente embarca na quarta e o encontro é na quinta. Na sexta-feira ele retorna. Vamos lembrar que desde que o encontro ficou ali parado, sem ser agendado, e depois deste conflito feito ali pelos Estados Unidos contra o Irã, o presidente Lula até deu uma subida no tom das críticas em relação a Donald Trump. Voltou a chamá-lo de que ele parecia querer ser o imperador do mundo, reclamou da guerra, da falta de uma presença maior, de um poder maior da ONU para poder resolver pacificamente este conflito. Mas agora, recentemente, Lula se solidarizou com Donald Trump por causa daquele atentado que ele quase sofreu ali na semana passada por um lobo solitário ali durante um jantar de correspondentes em Washington, né? Então ele deu ali uma suavizada, se solidarizou com Donald Trump por conta daquele evento e agora a agenda foi marcada. É um momento importante para o presidente Lula, Colombo, essa agenda deste encontro, porque, vamos lembrar, Lula vem de uma semana para ser esquecida na semana passada, né? Com derrotas no Congresso, com a rejeição de Jorge Messias, a queda, a derrubada do veto ao PL da dosimetria. Então, essa agenda que é muito importante, acaba dando ao presidente prestígio internacional. Porque não é qualquer um que acaba conseguindo essa agenda com Donald Trump, sabendo que Trump é imprevisível, sabendo que Trump acaba tendo uma relação conflituosa com vários países, inclusive com o Brasil, mas quando Trump e Lula se encontraram, Colombo, eles falaram para ter uma química, né? Se deram bem, um gostou do outro e... O que a Globo está fazendo aqui é um trabalho sensacional, eu vou te explicar. Trump prometeu essa conversa olho no olho, que o presidente Lula falou que teria com Donald Trump. Então está marcado aí, vai ser tratado com certeza a questão comercial, também a questão do conflito no Oriente Médio, Venezuela, ou seja, a agenda é o que não falta. Então, previsto aquele encontro que estava tão ali esperado pelo governo, vem agora, segundo o assessor do presidente, em boa hora. Colombo. Se eu fosse mais relevante em questão de audiência, porque hoje eu não sou tão relevante, a gente tem muitos canais com uma repercussão muito grande, que realmente os políticos assistem, Kim Paim, a gente tem o Paulo lá do... Paulo Figueiredo, Eduardo, Nicolas, o Gustavo Gayer, Deltan, posso falar em números aqui, que são pessoas que criam informação, que conseguem informar, que os políticos acompanham, que serve de parâmetro para a população. Se eu fosse algum desses indivíduos, eu não estaria falando o que eu tô falando agora, tá? O que a Globo tá fazendo aqui é empurrar o Lula. É colocar, não, vai ser tranquilo, ele é imprevisível, mas olha só, você falou bem, assim, ele realmente rolou uma química, vocês estão super bem, você não tem risco nenhum. Porque qual que seria o sensato se ele fosse falar a verdade? Cara, puta ideia merda. Ideia horrorosa, meu. Ideia horrorosa. Parte do Lula é ideia horrorosa, horrível. A ideia de você pegar, em um momento que você não tá legal dentro do seu país, aí você vai encontrar um cara que é 200% imprevisível. Se o cara levante e dá 2 tapas na cara,
acabou pra você. Você tá num momento meio sensível. Imagina se o Trump começa a puxar a ficha corrida do Lula ao vivo. Ia ser incrível, entendeu? Mas você entende que o momento de fragilidade, quando você não tem margem, e se ele tomar mais um golpe, ele vai ser enterrado vivo e acabou, é game over, ele já é um pato manco na política. Ou seja, um cara que não consegue articular nada, ele não consegue aprovar mais nada. Acabou o governo do Lula vivo, acabou. Quanto mais pesquisa mostrar que ele tá fraco, mais fraco ele vai ficar, mais enterrado ele vai estar, mais difícil vai ser uma reação. E aí, com um ar de esperança, não sei se patrocinado por algum aliado ou inimigo, aí com ar de esperança ele vai para os Estados Unidos para tentar abafar a derrota e a humilhação dele em solo brasileiro. Ele vai cair dentro da cova dos leões, que vai ser o Salão Oval. Essa é a realidade. E aí vem a oposição, que eu acho que não fez correto, na minha opinião. Essa galera do tamanho, porque eu suponho que quem tá comemorando isso aqui são pessoas grandes, tá? São pessoas grandes. Quem comemorou aqui, deixa eu ver, não saiu os nomes de quem comemorou, mas eu imagino o Flávio, o Paulo Figueiredo, entre outros, Eduardo e tudo mais, comemorando ainda a ida do Lula. Eu teria ficado neutro ou falaria, a gente realmente olha aqui de forma complexa, é uma coisa que surpreende a gente, pra motivar o cara a ir lá com todo o otimismo possível, que foi a manifestação da Globo. Porque, cara, vamos ser sinceros, é óbvio que a ideia é ruim. Ele mesmo fala, não, mas o Trump é imprevisível. Quando ele lança um imprevisível, se você pegar a palavra imprevisível, associa ao componente, a posição do poder e tudo mais, a posição fragilizada do presidente, você não vai tomar risco. Você não pode tomar risco quando você está tão fragilizado que um golpe te liquida. É essa a posição do Lula. Então ele ir lá agora é loucura. Isso eu tô considerando que ele tem a opção. A segunda coisa é se realmente é o que tá girando aí, o Trump impôs. Cara, ou vem aqui ou eu te trago. Qual que você prefere? Esse é um boato, isso aí não é fato, não foi um comunicado oficial. Mas o ponto que eu gostaria que você consolidasse é uma ideia ruim. É uma ideia ruim. A chance do Lula cair é gigante, isso é muito bom, isso é muito bom. Temos que ver agora o que vai desenrolar de fato. Mas a semana vem quente, meus amigos, a semana vem quente, preste atenção. Ó. Possível retomada da guerra no Irã, Lula em Washington, Marco Rubio no Vaticano, eleições no Reino Unido que podem levar à queda do atual governo. Acho que a semana promete. Meus amigos, o que vocês acham que vai rolar com o nosso queridíssimo presidente em solo americano? Qual que é a sua opinião? Comenta pra mim que eu quero saber. E hoje teremos live 9h30. Te aguardo lá. Não perca, a live hoje vai ser quente, porque deve sair mais detalhes disso aqui. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Uma excelente semana e te espero daqui a pouco. Um abraço.